Fala galera, Bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso tenta a contratação do zagueiro Marco de César, do Racing da Argentina. Eu estaria muito feliz em poder falar mais sobre negociação, mas infelizmente, galera, o Fogão está no transfer ban da FIFA há mais de um mês. John Textor vai ou não vai resolver a situação? Como ele está sendo visto por pessoas próximas na SAF do Botafogo e pelo clube associativo? Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo também sobre o clássico vovô, o mais antigo do Brasil, um dos mais antigos do continente. Às 20h30, a bola rola no Newton Santos para Botafogo e Fluminense pela quinta rodada do Campeonato Carioca. Pois é, galera, começo falando sobre campo e bola, parte tática, o que o Botafogo pode fazer para vencer o Fluminense, os cuidados que o Fogão deverá ter para não ser surpreendido em casa. Deveremos ter um clássico com times mesclados, até porque no meio de semana tem Campeonato Brasileiro. O Botafogo já está classificado para as quartas de final do Campeonato Carioca. Em breve teremos novamente o clássico vovô, mas aí no Maracanã, no dia 12 de fevereiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo certamente mais importante, só que clássico é importantíssimo, mesmo sendo em campeonato estadual. E o Botafogo vinha de uma excelente sequência contra o rival de mais tarde, antes da derrota no segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Botafogo venceu o Fluminense 8 vezes consecutivas. Tinha empatado no segundo turno do Brasileiro de 2022, depois venceu 8 vezes o rival e então perdeu no segundo turno do Brasileirão. Na estatística, dá para falar o seguinte: nos últimos 10 jogos, um empate, uma derrota e 8 vitórias do Botafogo. Que o Glorioso volte a vencer o clássico vovô na noite de hoje, na nossa casa. Pois é, galera, o técnico Martim Anselmi pode mesclar a equipe, mas não deve mudar o esquema tático, aquele 3-4-2-1. Botafogo pode ter o Neto no gol, quem sabe o Matheus Ponte ainda pelo lado direito da zaga, embora eu queira ver o Bastos, Campeonato Carioca. Ótimo momento para ver o zagueiro angolano novamente com a camisa do Fogão. Então, no miolo da zaga, pode ser que o Newton jogue novamente. Pelo lado esquerdo, quem sabe o Marçal, para o Barbosa descansar, pensando em Brasileirão. O GE colocou a possibilidade do Cadu, lateral direito da base, começar como um ala pela direita, com o Botafogo podendo ter por dentro no meio-campo o Marquinhos também da base, com o Alan ou o Danilo, e na ala esquerda o Natan, que é ponta, mas vem entrando por ali. Será que o Montoro vai ser titular? Será que o Santiago Rodrigues vai ser titular? Ou poderemos ter, por exemplo, uma dupla com Arthur e Barreira? E mais à frente, Arthur Cabral ou Matheus Martins como centroavante? Muitas dúvidas, mas podemos perceber que o Botafogo tem um elenco bom, embora ainda curto, como vem falando o treinador argentino, galera. Mas o Fogão deverá ter o 3-4-2-1, vai buscar ficar com a bola, só que na estreia do Campeonato Brasileiro, goleada por 4-0 sobre o Cruzeiro, o Botafogo mostrou que sabe trabalhar as jogadas com uma equipe marcando em bloco baixo, como no primeiro gol, marcado pelo Danilo, e com uma equipe tentando atacar o Glorioso, com o Fogão saindo em transição rápida, como no segundo gol, por exemplo, passe do Montoro para o Matheus Martins. Mostrei esses 2 gols aqui ontem. Quem não viu, veja, a análise está muito legal. E o técnico Zubeldia deve escalar um Fluminense misto também para enfrentar o Botafogo na noite de hoje. Naquele 4-2-3-1, possibilidade de Fábio no gol, Guga na lateral direita e, atenção, pessoal, Ignácio com Freitas na zaga e o Arana na lateral esquerda. No meio-campo, o Fluminense poderá ter Bernal, Martinelli e Lima. Numa ponta, o Santiago Moreno, na outra o Canóbio, com o John Kennedy como centroavante. O Botafogo precisa ter muito cuidado, já que vem jogando em linha alta, com a velocidade do ataque do Fluminense. O técnico Zubeldia costuma trabalhar com o Fluminense desde o início dele à frente
do tricolor carioca, partindo para o campo de ataque, com os jogadores se aproximando e geralmente buscando o próximo passo para frente. O Fluminense com o Zubeldia, e nós vimos isso no Maracanã, no jogo do Campeonato Brasileiro, tenta sempre aproximação e progressão. Raramente o Fluminense fica tocando a bola para trás sob o comando do Zubeldia. Alguns jogadores se aproximam e eles tentam sempre progredir. Fizeram um gol assim contra o Flamengo, muito bonito recentemente, na vitória por 2-1. O Léo Ortiz saiu a bola de forma equivocada, o Fluminense recuperou, tabela rápida por dentro, passe longo e o primeiro gol marcado, se bem me lembro, pelo Serna. E o Fluminense também fez gol assim com Cano contra o Botafogo no Maracanã, trabalhou a bola sempre em progressão e depois de uma confusão na área o Cano fez o gol de cabeça. Em vários momentos o Fluminense do Zubeldia trabalha dessa forma. Então o Botafogo vai precisar duelar muito no meio campo, vai ter que buscar recuperar a bola sempre que perder também, aquela pressão pós-perda. Em determinado momento o Botafogo vai fazer a pressão alta, como fez em dado momento contra o Cruzeiro, e saber o momento também de recuar, de baixar um pouco o bloco. Mas atenção aos meio-campistas do Fluminense, o Martinelli, o Bernal, mas principalmente o Martinelli e o Lima, que é até contestado por parte da torcida do adversário de mais tarde. Esses jogadores conseguem progredir com bola tabelando. Quando o Fluminense colocar em campo o Acosta, se entrar, o próprio Ganso, que não é um jogador dinâmico, mas é um jogador que dá ótimos passes também, verticais, o Savarino já deve estar trabalhando nesse sentido com o técnico Zubeldia. O Botafogo vai ter que estar ainda mais atento, se é que é possível, porque tem que entrar com 100% de atenção desde a saída de bola no primeiro tempo. Mas muito cuidado com o Fluminense progredindo com toques curtos, porque o Zubeldia trabalha muito bem isso à frente da equipe tricolor. E outra questão, como eu já disse, a velocidade do ataque do Fluminense. O Canóbio é um jogador voluntarioso, um jogador forte e um jogador rápido. Por outro lado, o Santiago Moreno também tem velocidade. E o John Kennedy não é aquele centroavante mais parado, como por exemplo o Everaldo, que pode jogar também. O John Kennedy gosta de atacar a última linha de defesa, o John Kennedy gosta de entrar em diagonal, e o Botafogo, que foi muito bem contra o Cruzeiro com essa linha mais alta, errou pouquíssimo, gerou vários e vários impedimentos para o adversário, tem que estar muito atento para que não haja uma falha, porque a questão ali é milimétrica. Se o Botafogo errar, mesmo que por pouco, o John Kennedy pode sair na cara do gol, ou um dos pontas do Fluminense também aproveitando a situação. Então que o Fogão consiga marcar muito bem e que saiba fazer a linha alta nos momentos certos. Como o Botafogo pode surpreender o adversário? Eu tentaria muito jogar às costas do Guilherme Arana, que é um lateral que não se notabiliza pela forte marcação, pelo contrário, é um jogador conhecido por atacar muito bem, por ser um lateral esquerdo técnico, mas o Botafogo pode explorar as costas dele porque não é um exímio marcador e acabou de chegar ao Fluminense. Por mais que tenha feito boas partidas, pode sofrer na marcação por aquele lado. E mais, o Freitas não vem jogando bem. O Botafogo tem que explorar também as falhas do zagueiro do Fluminense, tem que explorar as costas do Freitas, as costas do Arana. Atenção quem atuar pelo lado direito do nosso ataque, ali poderemos ter um caminho interessante. O Fluminense vem tomando muitos gols pelo alto, a torcida vem reclamando muito, a imprensa que cobre o adversário de mais tarde do Botafogo reclama muito, então que o Botafogo também consiga executar da melhor maneira possível os cruzamentos, com bola parada ou com jogo rolando. Chegou à linha de fundo, atenção total para acertar o cruzamento. Tem falta perto da área, tem escanteio, jogadas bem trabalhadas para que o Fogão faça gols e saia vencedor no Nilton Santos. Talvez por isso, até seja interessante o Arthur Cabral, se estiver em condições físicas, ele que vem jogando direto, como titular, para explorar também essa bola aérea. O Cris Ramos seria interessante para esse tipo de jogo também, explorando as falhas da defesa do Fluminense pelo alto. Na bola parada, o Botafogo vai ter os zagueiros subindo, como por exemplo o Barbosa se estiver em campo, se não tiver o Nilton pode subir também, o Marçal, que não é tão alto, mas faz muitos gols de cabeça, pode incomodar a defesa adversária. Beleza, galera? 8h30 da noite, o Botafogo enfrenta o Fluminense no Nilton Santos, com transmissão ao vivo, sem imagens, claro,
do glorioso Play. E fora de campo, como está o clima nos bastidores? John Textor foi a São Paulo com o presidente do Clube Associativo, João Paulo Magalhães, foram para uma reunião com o banco. John Textor aceitou passar por uma auditoria externa para provar de onde vem o investimento que ele quer trazer para o Botafogo. Muita gente ainda não concorda com esse investimento de 50 milhões de dólares nas condições que estão no contrato. No caso, pessoal do Clube Associativo, pessoas da SAF não concordam com isso, e o John Textor ainda não tem um caminho tão livre dentro do Botafogo como já teve em outros momentos. Ele está sendo muito bem observado, muito bem analisado, e por enquanto o clima ainda não é dos melhores, galera. Eu falei no início do vídeo que o Botafogo tem um interesse no zagueiro Marco de César do Racing da Argentina, 24 anos, destro, bem avaliado lá no futebol do país hermano, mas mais de 30 dias no Transferban, como o Botafogo vai contratar. Internamente, na SAF, muita gente trabalhando com a possibilidade do Botafogo não sair do Transferban tão cedo. Eu torço para que o clube consiga sair da lista do Transferban da FIFA hoje, amanhã, e tomara que aconteça. Eu sou um otimista, mas tem que trazer a realidade. E dentro da SAF, muita gente ainda trabalhando com a possibilidade do Transferban não cair em breve. E por isso também há uma insatisfação com o John Textor, que está falando em trazer investimento, em tirar o Botafogo do Transferban, mas por enquanto nada aconteceu, por enquanto não temos novidades. Obviamente vou apurar mais tarde como vai estar o clima no Newton Santos. A ideia é fazer a transmissão no estádio. Hoje espero estar então na nossa casa. Nós com o glorioso Play fizemos por enquanto as transmissões no estúdio, mas certamente estaremos no estádio em breve, tomara que seja hoje, parte técnica sendo avaliada para que possamos fazer uma grande transmissão. E dentro do estádio, no dia do jogo, é sempre interessante medir a temperatura nos bastidores também, com relação a tudo que acontece no Botafogo. Hoje, o caso principal é do John Textor como gestor da SAF. Será que ele vai permanecer à frente do Glorioso por muito tempo? É uma pergunta válida que eu deixo para vocês. Espero que tenhamos respostas nos próximos dias também. Beleza, galera? Estamos muito juntos, todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira, deixando o like e ativando o sininho. Vamos passar logo dos 60 mil inscritos, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Todo mundo se inscrevendo no Glorioso Play, onde estou com os meus amigos Thiago Grachê, Matheus Medeiros e Pedro Schilling. Todo mundo se inscrevendo na Placar, onde estou no Placar Aberto ao vivo de segunda a sexta às 13 horas com os meus amigos José Ilan, André Garoni, Paparazzo e Raíza Simplício. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui, fogo!